Eu tinha apenas 10 anos quando os meus pais resolveram deixar o Nordeste e mudar para o centro do país. Em uma certa madrugada, depois de tudo colocado e amarrado na carroceria da velha caminhoneta, despedimos do lugar e saímos. Ainda era cedo. Tudo era silêncio e todos dormiam. Apesar de tantos anos, ainda lembro com clareza da nossa rua pouco a pouco desaparecer. Escura e vazia. 4 dias depois, chegamos ao nosso destino e alugamos um pequeno barracão que mal cabia uma cama e um fogão. Cidade nova. Vida nova. Enquanto o papai passava o dia na rua buscando por trabalho, a mamãe pegava uma trouxa de roupa aqui e ali com os vizinhos para lavar e passar. E assim o tempo foi passando. Mais ou menos um ano depois, meus pais conseguiram uma casa num conjunto bem distante do centro. Uma casa bem maior, com 3 quartos, sala e uma cozinha. A cozinha. A cozinha era tão pequena que mal cabia o fogão novo e a geladeira da mamãe. Mesa, nem pensar. Até parece que os engenheiros acreditam que pobre não necessita sentar ao redor de uma mesa para comer. É pegar o prato e comer em outra parte da casa ou do quintal. Mas com o passar do tempo, tudo foi melhorando e a casa aumentando de tamanho. E a vida foi passando. Poucos dias depois, chegaram os nossos primeiros vizinhos da casa à nossa direita. Um amor de família que rapidinho fizeram amizade com os meus pais. Dali em diante, outros vizinhos chegaram e o conjunto pareceu mais aconchegante, mais vivo, mais cidade. Certa manhã, enquanto esperava na fila da padaria, notei que um estranho casal, brancos como algodão, me olhava como se eu fosse o menino mais feio ou mais bonito do mundo. Não tiravam os olhos, nem piscavam. Desajeitado, paguei pelos pães, dei uma olhada daquelas de raiva para eles e saí correndo para casa. Dias depois, quando a mamãe saía para comprar carne no açougue perto dali, a vizinha amiga lhe chamou para contar que alguém havia comprado ou alugado a casa à nossa esquerda. A mamãe olhou para a casa e, com um ar surpreso, comentou que não havia visto ninguém ou nenhum movimento. Pois minha amiga, ontem à noite, quando meu marido chegava em casa, eles também estavam chegando. Meu marido disse que eles são tão brancos que alumiam. Brancos que nem algodão, disse a vizinha. Tá vendo lá? Colocaram até umas cortinas pretas. Quem sabe é para proteger a branquice, completou a vizinha dando uma risadinha. Naquele instante eu lembrei do casal da padaria. E enquanto as duas conversavam sobre outras coisas, eu aproximei da esquina do nosso muro e fiquei a olhar para a casa dos novos vizinhos. E enquanto eu olhava, a cortina de um dos vitrôs foi abrindo e um par de olhos foi aparecendo e me olhando. Os mesmos olhos da padaria. Assustado e sem graça, saí correndo em direção à minha casa e ao meu quarto. Todo dia passei pensando no estranho casal. E veio a noite. A casa dos vizinhos continuava escura e sem o menor movimento ou barulho. Por volta das 11, quando a televisão na sala foi desligada e os meus pais foram dormir, fechei a porta e deitei. Porém não conseguia dormir. A imagem dos olhos continuava em minha mente. Minutos depois, levantei e, de pé sobre a cama, abri o vitrô bem devagar e fiquei a olhar através de uma brecha para a janela da casa dos estranhos vizinhos. Tudo continuava em silêncio e no escuro. Apesar do medo que sentia, eu não conseguia tirar os olhos da casa. E quando já pensava desistir e voltar a deitar, a cortina de um dos vitrôs deles começou a mover bem devagarinho para um lado, deixando aparecer 2 olhos. 2 bolas brilhantes. Eu quase caí da cama. Baixei e fiquei escondido sem saber o que fazer,
e com o coração quase saindo do meu peito. Uns 2 ou 3 minutos depois, decidi dar mais uma olhada. E lentamente fui levantando a cortina o suficiente para ver mais uma vez a janela. Aquilo foi a maior besteira da minha vida, pois enquanto olhava aliviado por não ver mais os olhos, 2 bolas vermelhas apareceram de repente bem encostadas na minha janela e poucos centímetros do meu rosto. O meu grito foi tão alto e tão escandaloso que em questão de segundos meus pais entraram apavorados, perguntando o que passava. Encostado na parede, eu não conseguia nem falar. Apenas apontava para a janela. Enquanto a mamãe me abraçava preocupada e perguntando o que havia acontecido, o papai abria a cortina e o vitrô procurando por um bicho ou coisa parecida. Não viu nada. As bolas de fogo já haviam sumido. Depois de ouvirem do que eu vi, o papai e a mamãe simplesmente pediram que eu esquecesse de tudo e que fosse dormir. Foi só um pesadelo, filho, disse a mamãe. Eu ainda tentei explicar que não havia sido um pesadelo, pois eu estava acordado. Porém, a resposta do meu papai foi simples e curta. Pare de imaginar e vai dormir. Toda noite eu passei com os olhos arregalados, morrendo de medo e de costas para a janela. Todo dia eu tentei explicar para a mamãe que aquilo da noite não foi um pesadelo, que eu estava acordado e foi real. Mamãe, eles não são humanos. Pare com isso, filho. Imagina, onde já se viu uma coisa dessa? Reclamava a mamãe, voltando para a sua costura. Naquela mesma noite, a coisa ficou mais feia ainda. Por volta das 2 da manhã, ouvi uma batida bem suave na janela. Eu acordei e, enquanto pensava se realmente tinha ouvido o barulho, outra batida foi dada. Agora não restava dúvida. Alguém batia no meu vitrô. O vermelho das bolas da noite anterior agora invadia o meu quarto de uma maneira horripilante. Eu não sabia o que fazer. Chamar os meus pais e levar uma bronca ou encarar os vizinhos. Nenhum dos dois. Puxei a coberta sobre a minha cabeça e fiquei a ouvir as batidas que repetiram até quase o dia amanhecer. Naquele mesmo dia, e para surpresa de todos, vários agentes policiais chegaram com as armas apontadas, chutando e arrebentando a porta dos estranhos vizinhos. Segundo a vizinha amiga, eles buscavam por 2 fugitivos perigosos. Um casal. Não encontraram ninguém. Além das cortinas pretas, a casa estava vazia e empoeirada, como se nunca tivesse sido habitada. Hoje, eu fico imaginando por que fui escolhido e qual era a intenção daqueles 2. Hoje, eu só tenho a certeza de que aqueles 2 continuam por aqui, em alguma parte, e que, acima de tudo, eles não são humanos. Te cuida e muito obrigado.